nosso trabalho é sobre unipolaridade, mas antes da gente começar a explicar o que é um sistema unipolar, é bom a gente dar uma contextualização do desenvolvimento no sistema internacional. O cenário que precede a Primeira Guerra era de vários países se sentindo ameaçados, o que acarretou um desequilíbrio no sistema internacional e um aumento da estabilidade. Isso ocorreu também pela rigidez das alianças. No início do século XX, havia uma forte concorrência comercial entre esses países europeus. E ao mesmo tempo que isso ocorreu, esses países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se proteger futuramente contra novos conflitos. Entre as pretensões do totalitarismo político, os planos nazistas idealizados e organizados por Hitler foram em grande parte os principais responsáveis pelo desencadeamento do conflito mundial. O Hitler soube canalizar o ressentimento que a população alemã nutria desde a Primeira Guerra Mundial contra as nações vencedoras. Os demais estados começaram a fazer bug pass. A Segunda Guerra Mundial, ela também configura um sistema multipolar que foi formado por alianças. De um lado tinha os aliados, que eram formados pela Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e a União Soviética. E de outro lado as potências do eixo, que era a Alemanha, Itália e o Japão. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o cenário político testemunhava o período de maior tensão em sua história. De um lado os Estados Unidos, capitalista, e de outro lado a União Soviética, uma potência socialista, configurando dessa maneira o sistema internacional como bipolar. O principal elemento de disputa entre essas duas potências era de uma hegemonia militar e tecnológica. Segundo Waltz, para ele, a bipolaridade produzia insights importantes sobre padrões de comportamentos na política internacional a longo prazo. No plano militar, os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, dominavam a produção e o uso da bomba atômica. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise das repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. O capitalismo saiu vitorioso dessa maneira e aos poucos foi se inserindo nos países socialistas. É válido também a gente ressaltar de como os Estados Unidos aumentaram cada vez mais suas capacidades relativas. Para os Estados Unidos, difundir suas ideias liberais era através de instituições e do direito internacional público, que foi uma tentativa de aplicar os princípios do liberalismo de Locke para a construção de uma estrutura institucional para a ordem internacional. Agora, posterior à introdução, nós iremos falar sobre as características do sistema unipolar. Entre as características estarão três divisões: as características do unipolo em relação ao sistema, as características dos estados auxiliares em relação ao sistema e as características do sistema em si. Agora que já determinamos quais serão as partes analisadas, a minha parte será explicar como que o unipolo age em relação ao sistema unipolar. O unipolo ele será afetado por duas principais variáveis: a análise de custo-benefício e os estímulos e os constrangimentos do sistema. Os estímulos e constrangimentos do sistema serão analisados principalmente pelo Jean na próxima parte. Mas, em relação ao custo-benefício, os custos-benefícios analisados pelo Estado irão determinar se ele será um Estado revisionista ou não. E essa determinação irá condizer com a ação estatal no sistema. Como? O Estado revisionista, o unipolo revisionista, é aquele unipolo que tende a tentar mudar o sistema internacional ao seu favor. E o unipolo do status quo é o unipolo que tende a manter o status quo, pois, de acordo com a sua consideração de custo-benefício, o sistema internacional ele permite que o unipolo se mantenha em estabilidade de poder. A segunda relação a ser analisada no meu discurso é a capacidade do unipolo de prover os bens públicos. O que são os bens públicos? Bens públicos são aquelas situações internacionais que não seriam usualmente providas em um sistema instável. Quais são elas de acordo com o nosso texto? São a segurança, a paz e a cooperação econômica, principalmente. Os bens públicos são também sujeitos a uma análise de custo-benefício pelo unipolo.
que se os custos forem maiores que os benefícios ganhos, não irá provê-los. E se os benefícios ganhos forem maiores que os custos, irá provê-los. E por quê? Quais seriam os ganhos do unipolo ao prover esses bens públicos? Os ganhos do unipolo seriam aumentar a sua influência. Como vimos anteriormente, um unipolo ele não é caracterizado por exercer a influência em si. Ele é caracterizado pelas suas capacidades relativas. Assim, é a característica de um unipolo tentar aumentar a sua influência, pois ele ainda não a detém unicamente. Somente a análise do unipolo vai determinar se esses bens públicos serão ou não providos. A análise dos resultados internacionais será dividida tanto quanto a influência do unipolo nos resultados, quanto a influência dos outros atores internacionais nesses mesmos resultados. É legítimo falar que os resultados internacionais promovidos pelo unipolo eles serão baseados em suas capacidades relativas. Só que com um unipolo ele deve conseguir facilitar a propagação da sua influência e a propagação do seu poder dentre o resto dos estados. Ele fará isso por meio de meios legitimadores, como instituições internacionais, ou como uma ordem global, como visto nos Estados Unidos, ou por meios à força. No entanto, os meios à força, os meios por ameaça ou por deterrence, eles serão normalmente vinculados a uma análise de custo-benefício. E esses meios coercitivos, eles serão provavelmente desvinculados da ação do unipolo, justamente por eles serem muito arriscados e por eles gerarem uma espécie de conflito internacional, enquanto o unipolo deseja somente facilitar o seu controle sobre o sistema. Para entender o comportamento dos estados secundários em um ordenamento internacional unipolar, é necessário, como elenca o texto, compreender três conceitos básicos de comportamento, que são as estratégias de isolamento das capabilities do unipolo para garantir a sua independência, que é a função primária de todo Estado. O segundo, que são as alianças e o alinhamento desses países com relação ao unipolo, que será diferente do alinhamento no sistema bipolar, por exemplo, no qual o elástico ou não, a tendência e muitas das vantagens advindas da produção de bens públicos pelos dois polos faz com que hajam incentivos para o alinhamento dentre um dos dois principais. E o terceiro, que é o uso de instituições internacionais para a contenção do poder do unipolo. Para entender o primeiro, é necessário, como elenca Wolford no texto, a compreensão de que o balancing tradicional da teoria neorrealista do Waltz, tendo a segurança internacional como determinadas ações que são postas em práticas a partir da percepção da distribuição de poder relativo, não podem ser empregadas nesse sistema, porque não é possível fazer o balancing tradicional, muito pela definição do unipolo, que é um ator incontestável em suas capabilities materiais, então não é possível. Como medidas alternativas ao balancing, os novos mecanismos, como elenca a Martha Finemore, que é citada no texto, são mecanismos de soft balance, por exemplo, que buscam, na busca por legitimação do unipolo, o uso das instituições internacionais para determinar esses constraints da nova ordenamento unipolar. As políticas de aliança e de alinhamento seriam políticas extremamente racionais, por conta de uma questão que é apresentada, que é a responsabilidade do unipolo, caso ele assuma um papel hegemônico no sistema internacional global, de proporções globais de hegemonia, na produção de bens públicos internacionais. Por conta dessa produção, que seria racional para o unipolo, apesar de que os custos são muito altos, o que acontece é que também torna-se muito alto o retorno que ele tem ao manipular os resultados internacionais, de modo a direcionar as transações e todos os produtos da produção de bens públicos internacionais em seu interesse. Então, à medida em que aumentam os incentivos para counterbalance do unipolo, também aumentam-se os custos de fazer isso. Então, as alianças de bandwagoning seriam muito vantajosas para as duas categorias de Estado, tanto para o unipolo quanto para os Estados secundários. Além disso, porque é impossível o balance tradicional, muitos dos benefícios, caso o unipolo assuma essa postura hegemônica, seriam do bypassing generalizado, por conta de todos os estados secundários, poderiam contar com os bens públicos, caso houvesse realmente um comportamento hegemônico do unipolo. O terceiro ponto,
que elencam os autores é sobre o uso das instituições internacionais na manutenção da soberania e como meios de formulação de estratégias para isolamento das capabilities materiais do unipolo, para garantir a independência dos estados secundários. Por isso, o sistema internacional, ilustrado por essa maquete aqui, ele pode ser formado, as instituições podem ser formadas com ou sem o unipolo, de modo a garantir a independência desse país e uma maior coordenação entre as relações dos estados menos poderosos e menos dotados de capabilities materiais para garantir a sua sobrevivência. Uma organização sem unipolo seria viável, porém eles teriam que contar com o fortalecimento de características regionais que já são presentes, já são materiais como comunidade, no caso da União Europeia, para conter a ação de um unipolo. No caso de um unipolo presente numa instituição internacional, haveriam duas peculiaridades. O unipolo representado pela bandeira da Alemanha, ele entraria numa organização, numa instituição internacional, mas haveria uma faca de dois gumes na produção dessa instituição, que seria o objetivo principal dela é fazer com que essa instituição, tendo em vista que o unipolo busca lucros de legitimidade e legitimação do seu poder e de sua hegemonia, caso esse comportamento adotar, seria de utilizar os mecanismos de compromisso dessa instituição para tornar o unipolo, em suas decisões e decisões da instituição e dos votos, da mesma altura de todos os autores, de modo a produzir uma igualdade formal, que não se traduz nas capabilities materiais de nenhum desses estados, mas uma igualdade que se baseia no compromisso e na busca por legitimidade e dos bons ofícios mesmo, da relação do unipolo para com os outros estados secundários. E essa busca se dá por conta do sucesso que a harmonia nas relações trariam na coordenação dos resultados internacionais, como foi explicado na questão dos bens públicos. Mas a faca de dois gumes surge quando o unipolo, por suas capabilities materiais ou não, ou até por meios diplomáticos, consiga institucionalizar nessa organização o seu poder ainda mais, fazendo transferir para as relações diplomáticas as suas capabilities materiais, de modo a conseguir criar mais constraints e de modo a criar uma estrutura do sistema internacional baseado nessa instituição, que faça com que as possibilidades de ação e as trilhas que sejam possíveis para os estados secundários tornem-se ainda mais centradas no unipolo, como já seria a tendência de todas as alianças e do alinhamento por conta da produção de segurança e de bens públicos internacionais em geral pelo unipolo. Essas instituições elas podem fazer com que o unipolo consiga oficializar as capabilities materiais dele de forma legal, de modo a fazer com que todo o sistema internacional haja uma estrutura que favorece o unipolo. Segundo duas tradicionais teorias que lidam com as causas da guerra no sistema internacional, o neorrealismo e a teoria de transição do poder, conflitos militares envolvendo unipolo e outras potências são poucos prováveis de acontecer. De acordo com a teoria neorrealista, o sistema bipolar tem menos chances de ter uma grande guerra do que no sistema multipolar. Pois, no sistema bipolar, uma superpotência sabe que somente a outra superpotência pode a ameaçar e não pode passar a responsabilidade para terceiros. Isso diminui bastante a probabilidade de ocorrer uma guerra. A incerteza, o freeriding e o medo de traição de um aliado. Levando em conta um sistema unipolar, esses três mecanismos não são aplicáveis no sistema. Teorias da transição de poder e da hegemonia dizem que a aproximação das capabilities de um Estado líder e de outra potência podem levar à guerra. Mas no mundo unipolar, essa aproximação relativa das capabilities é impossível, está fora do alcance de outra potência conseguir atingir o mesmo nível de capabilities da superpotência. Então, não ocorre a guerra. Agora eu vou falar sobre a durabilidade de um sistema unipolar. O sistema unipolar já durou muito mais do que vários teóricos afirmaram que iria durar depois do final da Guerra Fria. Quanto tempo isso irá durar e se transformar em um sistema normal de multipolaridade ou até mesmo em uma nova bipolaridade? A durabilidade depende do desenvolvimento de capabilities e do comportamento da superpotência e de outras potências.
Como o unipolo é um ator que possui as suas capabilities de forma desproporcional no sistema, ele consegue desenvolver sua própria capability e até mesmo manter ela. A evolução das capabilities relativa é claramente uma variável crucial e não existe uma clara presunção teórica. Uma hipótese é de que o unipolo se autofortalece. O unipolo é tão à frente militarmente do que as outras potências que acha fácil manter ou até mesmo evoluir sua capability. Dado ao massivo investimento na área militar do unipolo durante muitos anos, outros estados encaram barreiras para evoluir sua capability e conseguir se tornar um estado desafiador do sistema internacional. O comportamento do unipolo também importa, com potenciais efeitos divergentes. Um unipolo pode desencorajar competições, assumindo estados que já se inclinaram em direção ao status quo e promover benefícios para a integração ao sistema de estados que possuem intenções opostas. Através do comportamento unipolar, pode encorajar os possíveis desafiadores para aceitar as regras, subordinantes, porém benéficas. O Estado unipolo deve, ao mesmo tempo, tranquilizar os outros estados e, simultaneamente, desenvolver sua própria capability e mantê-la maior do que as das outras potências. Isso deve alarmar outros estados enquanto dissipa suas vantagens relativas. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you